Você está preso em uma vida que Deus nunca planejou para você. E se a vida que você está vivendo agora não for a vida que Deus sonhou para você? E se todas as escolhas, caminhos, conquistas e até mesmo dores que você tem experimentado forem parte de um roteiro alternativo, distante daquele que o céu escreveu com amor e propósito? Às vezes, estamos tão ocupados tentando sobreviver que esquecemos de viver. Corremos para cumprir prazos, agradar pessoas, alcançar metas que nem sabemos por que colocamos diante de nós. Dormimos exaustos, acordamos atrasados, seguimos correndo. E em algum lugar nesse caminho apressado, perdemos a nós mesmos. Mais do que isso, perdemos a rota que nos conectava com o plano divino. A verdade é que ninguém acorda um dia e decide viver uma vida fora do propósito. É sutil. Acontece quando aceitamos empregos por medo, quando ficamos em relacionamentos por carência, quando adotamos padrões que não são nossos, apenas para sermos aceitos. Acontece quando deixamos de ouvir a voz de Deus para seguir a voz do costume, quando trocamos convicção por conforto, quando paramos de perguntar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Mas algo dentro de você grita, um desconforto que não passa, uma inquietação que nenhuma conquista consegue calar. Você se olha no espelho e sente: essa não é a vida que eu imaginei. E pior, talvez nem seja a vida que Deus escreveu para mim. Há um vazio que não se preenche com salário, nem com status, nem com aplausos. Um silêncio interior que ecoa mais alto a cada dia. A alma sente saudade de algo que nunca viveu, mas sabe que existe. E é aí que mora a revelação. O desconforto não é castigo. É o Espírito alertando que você está fora do lugar. É Deus sussurrando entre as brechas da sua rotina apressada. Volta, ainda dá tempo. Você pode ter se desviado sem querer, pode ter escolhido caminhos por desespero, ignorância ou simplesmente por seguir os passos de quem veio antes. Mas agora, algo está despertando. Uma luz tênue no meio do cansaço. Uma pergunta incômoda, mas necessária. Essa vida é mesmo minha? Ou apenas me acostumei com a prisão que me deram? Muitos vivem anos dentro de uma cela confortável, com paredes pintadas de segurança e portas trancadas por opiniões alheias, trabalhos que aprisionam, relacionamentos que drenam, rotinas que anestesiam. E ainda assim, Deus continua chamando, porque você não foi criado para sobreviver. Foi criado para viver, com propósito, sentido e conexão com o céu. Essa jornada começa agora, não com respostas prontas, mas com coragem de perguntar. Não com mapas prontos, mas com disposição de voltar à origem. Porque não importa quanto tempo você passou longe do plano original, Deus ainda está à espera de um coração que diga: eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. E talvez, ao olhar para a sua vida com sinceridade, você perceba que não está falhando. Está apenas preso em uma vida que não é sua. E o primeiro passo para a libertação é reconhecer isso. A partir daqui, tudo pode mudar. Mas só se você estiver disposto a ouvir, sentir e, acima de tudo, obedecer o chamado de volta. Capítulo 2. Quando tudo parece certo por fora, mas errado por dentro. A armadilha mais perigosa que existe não é aquela que aprisiona o corpo, é a que silencia a alma enquanto o exterior aparenta perfeição. É possível viver uma vida admirada por todos, cumprindo cada expectativa social, religiosa e familiar, e ainda assim sentir que algo está profundamente fora de lugar. O sorriso está no rosto, os compromissos estão em dia, o feed está bonito, mas dentro, algo clama. Essa é a prisão mais difícil de identificar, porque ela não é feita de dor visível ou escassez material. Ela é feita de conformidade, de sucesso técnico, mas fracasso interno, de aplaudir-se por fora e esvaziar-se por dentro. Muitos vivem assim, rodeados de aplausos, mas desnutridos de propósito. O mundo os vê como exemplos, Deus os vê como prisioneiros de uma história que ele nunca escreveu. Você olha ao redor e parece que tudo está funcionando. As contas estão pagas, os compromissos cumpridos, os planos em andamento. Mas por dentro não há vida, só um eco,
como quem mora em uma casa linda, mas não reconhece o cheiro do lar, como quem dorme ao lado de todos e mesmo assim se sente sozinho. Você tem tudo, menos paz. Tem movimento, mas não direção. É como remar em mar aberto sem bússola, com vento forte e um sorriso forçado no rosto. Por que isso acontece? Porque aprendemos a medir a vida por métricas erradas. Fomos ensinados que estabilidade, aceitação social e desempenho financeiro são sinônimos de estar no centro da vontade de Deus. Mas isso é mentira. Muitas vezes, o sucesso é apenas o disfarce elegante de um desvio de rota. A zona de conforto é, com frequência, a zona da prisão disfarçada. Quantas vezes você seguiu caminhos que pareciam certos, porque todos disseram que era o melhor para você? Quantas vezes ignorou a voz de dentro, por medo de desagradar a voz de fora? Quantas decisões foram tomadas não pela fé, mas pelo medo de não se encaixar? E agora, depois de tanto tempo, tudo parece certo. Mas algo está completamente errado. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. E às vezes o que parece errado por dentro é Deus gritando de forma misericordiosa para nos tirar de uma vida que Ele nunca escreveu para nós. Ele usa o incômodo, o tédio, o vazio para nos despertar. Porque se tudo parecesse errado por fora, seria fácil perceber. Mas quando está tudo bonito, mas morto, só quem ouve a alma entende que é hora de parar. O problema é que aprendemos a maquiar o vazio, a lotar a agenda para não ouvir o coração, a chamar de normal, o que no fundo nos afasta de Deus e de nós mesmos. E o perigo disso é viver anos de uma existência que nunca foi sua, apenas porque ela parecia certa o bastante para não questionar. Mas hoje você está aqui, e isso já diz muito. Talvez essa seja a primeira vez que você para ouvir essa tensão interna que nunca desapareceu. E talvez, só talvez, isso seja o começo do fim da prisão do parecer certo. Porque não fomos chamados para parecer, fomos chamados para ser. Ser livres, ser plenos, ser tudo aquilo que Deus sonhou quando nos criou. Talvez você esteja exatamente onde não deveria estar, e a ausência de dor externa tenha te feito adormecer nessa cela dourada. Mas Deus está despertando você agora, e esse desconforto pode ser o início da libertação. Capítulo 3. Como nos afastamos do plano original sem perceber. Ninguém se perde de repente. Não é como cair de um penhasco. É como sair do caminho aos poucos, com pequenos desvios quase imperceptíveis. Um passo fora do trilho aqui, uma escolha movida pelo medo ali, uma concessão aparentemente inofensiva, mas que nos tira alguns milímetros da direção certa. O problema é que depois de quilômetros andando assim, estamos muito longe de onde deveríamos estar, mesmo que o trajeto pareça comum. Nos afastamos do plano original de Deus com atitudes que, no momento, parecem sensatas. Fazemos o que os outros esperam. Seguimos conselhos baseados em segurança e não em fé. Tomamos decisões que agradam os pais, os amigos, o mercado, mas não necessariamente a Deus. E por algum motivo, acreditamos que isso é o mais sábio a se fazer. Afinal, quem vai nos questionar se estamos fazendo o que todo mundo faz? C.S. Lewis dizia que a estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. E o mais triste é perceber que nem sempre essa estrada é escura ou assustadora. Às vezes, ela é iluminada, confortável, bem sinalizada, mas leva você para longe de si mesmo. O desvio começa quando paramos de perguntar a Deus: essa é a tua vontade? E passamos a perguntar ao mundo: isso me faz parecer bem? Vivemos não para obedecer, mas para impressionar. Deixamos de lado a simplicidade da fé para vestir a armadura da performance. Substituímos a direção divina pelo "é isso que se espera de mim". Criamos versões de nós mesmos para agradar ambientes que nunca foram nossos. E de tanto representar um papel, esquecemos como era o som da nossa própria voz quando ainda falávamos com Deus em segredo. É assim que nos perdemos, quando a vontade de agradar ultrapassa o desejo de obedecer, quando a pressa em conquistar sufoca o tempo da oração,
quando nos acostumamos com a ausência da paz, desde que as aparências estejam intactas. A desconexão não começa com um grande pecado, mas com um silêncio crescente entre você e o céu. Uma pequena negligência aqui, uma oração esquecida ali, uma fé engavetada em nome da produtividade. E então, um dia, a alma grita, porque apesar de tudo, ela ainda se lembra do plano original. Aquele plano que Deus traçou antes da fundação do mundo. Um propósito que não estava condicionado ao seu salário, ao seu endereço ou à sua reputação. Um plano que envolvia você inteiro, corpo, alma e espírito, caminhando em harmonia com a vontade do Criador. Mas ao invés disso, quantos de nós estamos vivendo versões editadas de uma história que não é nossa? Histórias que foram costuradas pela expectativa dos outros e não pelo sopro de Deus. Histórias que funcionam para o algoritmo, mas não alimentam o coração. Histórias que recebem curtidas, mas não sustentam a alma. Você pode até estar funcionando bem, mas sabe que está vivendo de forma desconectada. Voltar ao plano original começa com uma decisão: de parar, de ouvir, de se esvaziar do barulho do mundo e reaprender a escutar o que Deus disse sobre você antes que o mundo dissesse qualquer coisa. É lembrar que o plano dele nunca foi te encaixar, foi te libertar. Nunca foi te limitar, foi te fazer florescer onde ele mesmo te plantou. Se hoje você percebe que se afastou sem perceber, saiba, Deus nunca parou de ver você, e ainda há um caminho de volta. Mas para isso, é preciso coragem de olhar para dentro e reconhecer: essa vida não é minha, e o lugar em que estou não é onde ele me chamou para estar. Capítulo 4. O que significa viver uma vida fora do eixo? Viver fora do eixo não é apenas estar distante de um propósito, é perder a referência do centro. É como uma bússola danificada que gira sem parar, apontando para todas as direções e nenhuma ao mesmo tempo. Você ainda se movimenta, ainda tem dias cheios, compromissos, responsabilidades, até momentos de alegria. Mas no fundo, sabe que tudo está girando em torno de algo que não é o centro verdadeiro. Você sente que algo está deslocado, mas não sabe exatamente o que. Isso é viver fora do eixo. O eixo da alma não é feito de produtividade, reconhecimento ou sucesso. O eixo da alma é a conexão com aquilo que é eterno, com aquilo que não muda mesmo quando tudo ao redor desmorona. C.S. Lewis dizia que o ser humano não é apenas um corpo que tem uma alma, mas uma alma que está temporariamente vestida de corpo. Quando essa alma se desalinhar do propósito de Deus, tudo parece deslocado. Nada encaixa, tudo cansa. Muitas vezes, achamos que estamos apenas numa fase ruim, ou que as coisas vão melhorar com o tempo. Mas ignoramos que essa sensação persistente de desalinhamento é a alma gritando. E o mais perigoso disso é que viver fora do eixo se torna normal. Você se acostuma a estar fora de si, longe do que foi criado para ser, como alguém que passa tanto tempo com o sapato apertado que já nem sente mais o incômodo, até sangrar. A vida fora do eixo é marcada por um tipo de cansaço que o sono não cura, uma saudade que não tem endereço, uma ansiedade que não tem origem clara. Você até tenta compensar com distrações, com prazer imediato, com performance ou religiosidade mecânica, mas nada disso traz de volta o eixo perdido. O coração pode até sorrir, mas a alma segue tropeçando em silêncio. Sabe aquele sentimento de estar sempre no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que era para ser feito, mas ainda assim se sentir ausente, desconectado, como se estivesse observando a própria vida de fora. Esse é um sintoma clássico de uma alma fora do eixo, e quanto mais você tenta ignorar, mais forte essa ausência se manifesta, porque o centro do universo não está no que você faz, mas em quem você se torna diante de Deus. E como isso começou? Talvez foi uma decisão pequena que parecia sem importância. Talvez foi uma oportunidade que brilhou mais do que a obediência. Talvez foi uma dor que fez você duvidar do caminho. Aos poucos o coração foi se afastando do centro, até que o próprio centro passou a parecer estranho. E hoje, você pode estar vivendo uma vida que parece sua, mas não é. Uma vida que parece produtiva, mas é estéril espiritualmente.
Uma vida cheia de coisas, mas vazia de eternidade. A boa notícia é que todo desvio pode ser realinhado. O eixo original da sua existência nunca desapareceu. Deus não reescreve o plano porque você se perdeu. Ele continua com a rota certa, esperando que você decida retornar. E essa volta não exige que você entenda tudo. Só exige que você reconheça que está longe e deseje voltar. É o coração que diz: Senhor, me alinha de novo. Me leva de volta ao centro. Porque viver fora do eixo não é um castigo, é um alerta. É a alma dizendo que foi feita para mais do que sobrevida. Foi feita para comunhão, para sentido, para alinhamento com algo que não muda, que não se abala, que não falha. A vontade de Deus. Capítulo 5. A dor como ferramenta de realinhamento divino. A dor, por mais indesejada que seja, é uma das ferramentas mais poderosas que Deus utiliza para nos colocar de volta ao centro. É paradoxal, quase cruel aos olhos humanos, mas incrivelmente redentor na perspectiva divina. C.S. Lewis escreveu que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E o que ele quis dizer com isso não é que Deus tem prazer no nosso sofrimento, mas que ele conhece o poder que a dor tem de nos acordar para verdades que a comodidade silencia. Quando estamos fora do eixo, distraídos, ocupados demais com as urgências da vida, ou anestesiados pelas conquistas visíveis, a alma vai sendo esquecida. Mas ela não desaparece. Ela continua existindo e grita através dos sintomas da dor interior. Às vezes essa dor vem através de perdas, frustrações, decepções, portas que se fecham de maneira inexplicável. Em outras ela é mais silenciosa, uma tristeza que não tem nome, um vazio que nenhuma conquista preenche, uma angústia constante em meio ao que deveria ser felicidade. É nesses momentos que começamos a nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Ou até mesmo Deus me abandonou? Mas o que pode estar acontecendo é o oposto disso. A dor, ao invés de sinal de abandono, pode ser evidência de cuidado. Deus nos ama tanto que prefere nos ferir agora para nos salvar depois. Ele nos ama demais para permitir que prosperemos em um caminho que nos afastará dele. Então ele interrompe. Ele desestabiliza. Ele coloca sinais vermelhos onde a gente só via sinal verde. E por mais que o nosso desejo seja escapar da dor o mais rápido possível, a pergunta mais sábia não é como sair disso, mas o que isso está tentando me mostrar? Porque a dor revela, ela tira as máscaras. Ela nos mostra onde estávamos nos apoiando que não era firme. Ela nos revela quais áreas do coração estavam sendo negligenciadas, quais mentiras acreditamos sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre o futuro. A dor nos devolve a verdade. Você pode não entender agora, mas talvez essa dor que você está sentindo seja o momento exato em que Deus está girando o volante da sua vida, te tirando de um trajeto bonito, mas mortal, e te levando de volta ao plano original. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele é Pai. E todo pai que ama corrige, poda, disciplina, não para punir, mas para transformar. A dor, quando acolhida com fé, se torna portal de revelação. É ela que muitas vezes nos faz voltar a orar, voltar a questionar o que estávamos fazendo, voltar a lembrar que temos uma alma. É ela que, mesmo nos paralisando por um tempo, nos reposiciona com mais clareza. Depois dela, nada volta a ser como antes. E isso é uma bênção disfarçada, porque viver como antes é justamente o que te levou a se perder. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você derrama tem peso eterno. E mesmo que agora você não consiga ver propósito algum, continue, persevere, permaneça, porque é nesse lugar de dor que você será realinhado com a verdade. Não a verdade que agrada, mas a que liberta, a que cura, a que transforma. Talvez, nesse exato momento, você esteja passando pelo processo mais doloroso da sua vida. Mas e se isso for exatamente a cirurgia espiritual que vai te salvar de uma morte emocional lenta? E se o que dói hoje estiver preparando você para receber o que antes você não conseguiria sustentar?
E se esse deserto for a correção de rota que vai te recolocar no caminho que Deus sonhou para você? A dor, quando entendida como ferramenta divina, deixa de ser inimiga e passa a ser aliada, porque ela não veio para te destruir, veio para te restaurar. Capítulo 6. Sinais de que você está em uma rota que não é sua. Você pode continuar andando dia após dia, sem perceber que está na estrada errada. Mas a alma percebe, e ela avisa. O problema é que fomos treinados a ignorar os sinais mais sutis, acreditando que basta estar em movimento para estar no caminho certo. Mas não é o movimento que determina a direção, é o alinhamento. E quando você está numa rota que não é sua, o universo interior começa a dar alertas. Não grita de uma vez. Sussurra primeiro. Até que, se não for ouvido, começa a gritar com dores, perdas e colapsos silenciosos. Um dos primeiros sinais de que você está seguindo um caminho que Deus não traçou para você é a exaustão sem motivo. Não a física, que o descanso resolve, mas a da alma. Aquela sensação de estar sempre no limite, mesmo quando nada de grave está acontecendo. Você cumpre tarefas, mas parece que está arrastando o coração. O peso é desproporcional ao que está fazendo. Isso é sinal de desalinhamento profundo. É sua alma dizendo, aqui não é o meu lugar. Outro sinal é a ausência de sentido. Você realiza, conquista, é elogiado, mas ao fechar os olhos, sente que está apenas existindo, não vivendo. O gosto da realização dura minutos, às vezes segundos, e depois volta o vazio. Você não se sente presente na própria vida. É como um personagem que perdeu o roteiro, improvisando falas em uma peça que não escolheu participar. Quando você começa a olhar para o futuro, e tudo o que vê é mais do mesmo, mais esforço, mais cobranças, mais pressão, sem um pra quê verdadeiro, há algo errado com a rota. O terceiro sinal é a irritação constante. Você começa a reagir de forma desproporcional a pequenas frustrações. Pessoas ao seu redor notam seu nervosismo, sua instabilidade. Você mesmo percebe, mas não consegue explicar. Isso acontece porque o corpo sente o atrito de viver em desacordo com a verdade. Quando estamos fora do propósito, o mundo interno reage como um sistema em pane. Emoções se desregulam, paciência se esgota, tudo parece difícil demais. Você não está mal-humorado. Está vivendo um papel que não combina com sua essência. O quarto sinal é o distanciamento das suas convicções. Aos poucos, você vai abrindo mão de princípios que antes eram inegociáveis. Começa a justificar atitudes com frases como todo mundo faz isso, é só uma fase, é o preço que se paga, mas lá dentro sabe que está traindo algo. Está se calando onde antes falaria, está aceitando onde antes resistiria. E essa perda de integridade silenciosa é um dos maiores indícios de que você saiu do trilho. Porque quando você está na rota que Deus escreveu, há paz, mesmo em meio ao caos. Mas fora dela há conflito, mesmo quando tudo parece bem. Por fim, um sinal quase sempre presente: o afastamento de Deus. Você até ora, lê, canta, participa, mas no íntimo sabe que algo esfriou. Deus parece distante, não porque ele se afastou, mas porque você tem vivido tão no automático, tão no controle das próprias decisões, que já não há espaço para ouvir a direção divina. Você pede respostas, mas já tem tudo decidido. E então a fé vira obrigação, a adoração vira formalidade, e o silêncio espiritual se instala. Estar em uma rota que não é sua não significa necessariamente estar em pecado escancarado. Às vezes, é simplesmente viver abaixo do que foi planejado. Aceitar migalhas quando havia banquete. Substituir o chamado por conveniência. Trocar o fogo por fumaça. Mas há esperança, porque a mesma voz que chama para longe do caminho errado é a que prepara o retorno. A consciência de que algo está fora do lugar é o primeiro passo para reposicionar o coração. Capítulo 7. Quando a zona de conforto se torna prisão espiritual. A zona de conforto tem um nome bonito, quase terapêutico. À primeira vista, parece abrigo. Um lugar seguro, onde tudo é previsível, controlável, sem riscos.
Mas espiritualmente essa zona pode se tornar uma das prisões mais perigosas da alma, não porque te agride diretamente, mas porque te adormece. E poucos percebem que estão presos quando estão cercados de conforto. C.S. Lewis diria que o inferno pode muito bem ser um lugar limpo, silencioso, confortável e completamente sem Deus. Há uma armadilha que se instala quando a alma para de crescer. Você para de se expor, de obedecer quando Deus te chama para águas mais profundas, de romper com padrões que te seguram, tudo em nome da estabilidade. E aos poucos, o que era apenas um tempo de descanso se transforma em estagnação. O mesmo emprego, as mesmas orações, os mesmos hábitos, os mesmos discursos, a mesma vida. Mas Deus não chamou você para mais do mesmo. Ele chamou para transformação contínua, e isso exige movimento, exige fé, exige desconforto. Muitas vezes a zona de conforto foi construída como um escudo. Você já se machucou demais, foi traído, decepcionado, abandonado, e então criou um sistema emocional que diz: melhor não tentar de novo. A dor que era para te curar virou desculpa para não caminhar. E é nesse ponto que o diabo atua. Não precisa te derrubar, basta te manter acomodado, porque uma alma adormecida é tão inofensiva para o reino quanto uma alma destruída. Essa prisão espiritual se revela nas pequenas concessões. Aquele chamado que você vem adiando há anos, aquele perdão que você já sabe que precisa liberar, aquela decisão que Deus já confirmou, mas você insiste em procrastinar. A zona de conforto faz com que você prefira a dor conhecida ao risco do novo. É o Egito emocional. Você sabe que está sendo oprimido, mas tem medo do deserto. Então prefere continuar onde está, mesmo sabendo que não pertence mais àquele lugar. A alma sente quando está sendo sufocada por uma falsa paz. É aquele incômodo que surge no meio da calmaria. Uma voz dizendo que há algo mais, mas que você está fingindo não ouvir. E quanto mais você silencia essa voz, mais distante se torna do plano original. O perigo não é a dor imediata, é o entorpecimento progressivo. Você começa a acreditar que é assim mesmo, que essa é a vida que Deus quis, quando na verdade está apenas aceitando viver como um escravo em terras onde foi chamado para ser livre. Romper com a zona de conforto exige coragem espiritual, exige fé para andar onde o chão ainda não apareceu. Exige confiança em um Deus que não explica tudo, mas promete estar em tudo. E, principalmente, exige honestidade brutal com você mesmo. Porque enquanto você mentir para o espelho dizendo que está tudo bem, quando claramente não está, vai continuar alimentando a prisão que te afasta da vida abundante. Deus não te chamou para sobreviver emocionalmente. Ele te chamou para viver com propósito, com intensidade, com presença, e isso sempre custará o seu conforto, mas nunca custará sua paz, porque a verdadeira paz não está no que é fácil, mas no que é certo. Capítulo 8. O perigo de ignorar os sinais. Ignorar os sinais da alma é como ouvir um alarme de incêndio e continuar sentado no sofá, acreditando que o fogo não vai chegar até você. Mas o fogo chega. Sempre chega. A diferença é que, quando se escolhe não ouvir os alertas, a destruição se torna maior. A alma dá sinais antes de quebrar. Deus dá sinais antes do colapso. Mas quando escolhemos o silêncio, a inércia ou a distração como resposta, estamos deliberadamente caminhando em direção ao abismo. Muita gente confunde misericórdia com permissão. Só porque Deus ainda não interveio drasticamente, acha que está tudo certo. Só porque o salário continua entrando, os compromissos estão em ordem, os relacionamentos seguem funcionando, concluem que estão no caminho certo. Mas nem toda estabilidade é sinal de bênção. Às vezes é só anestesia, e quanto mais tempo você passa ignorando os sinais internos, mais surdo fica espiritualmente. O perigo de ignorar os sinais está no acúmulo. Uma alma ferida e não tratada se transforma em uma alma endurecida. E uma alma endurecida deixa de sentir, deixa de crer, deixa de esperar. A frustração contida se transforma em frieza. O medo ignorado se transforma em controle.
A angústia reprimida se transforma em cinismo, e quando você menos espera, aquilo que era só um cansaço leve, um vazio ocasional, se tornou um modo de viver, automático, reativo, sem vida interior. C.S. Lewis dizia que o maior perigo espiritual não é o pecado escancarado, mas o distanciamento silencioso, aquele que vai se instalando aos poucos, enquanto a pessoa ainda acredita que está tudo sob controle. A vida vai se tornando uma performance. Por fora, religião; por dentro, desespero. Por fora, rotina; por dentro, gritos abafados. E os sinais vão ficando cada vez mais intensos, até que Deus, em sua misericórdia, precisa interromper de forma mais brusca. Quando você ignora os sinais, você abre espaço para que outros determinem o ritmo da sua vida. O mundo impõe sua agenda. As vozes externas substituem a voz interior. E, de repente, você se vê vivendo uma existência que não reconhece mais. Fazendo o que não ama, com pessoas que não edificam, por motivos que não inspiram. A alma entra em modo de sobrevivência. E sobreviver não é viver. É apenas resistir à dor de não ter escutado antes. Talvez Deus já tenha mostrado os sinais. Talvez tenha usado pessoas, palavras, perdas, até o silêncio. Mas ignorar esses sinais é declarar que prefere o caos conhecido ao chamado divino. E esse é um preço alto demais. Porque a cada vez que você fecha os olhos para um alerta, você se afasta mais do propósito. A cada vez que você escolhe o conformismo, você empurra a alma para a periferia da própria existência. Mas ainda há tempo. Se você reconhece os sinais, mesmo que tarde, isso já é graça. Isso já é Deus dizendo: volte. Ainda dá tempo. Porque Ele não envia sinais para condenar. Ele envia para resgatar. O objetivo nunca foi punir você, mas acordá-lo, fazer com que você se lembre de quem é, de onde veio e para onde foi chamado. Você não precisa chegar ao fundo do poço para mudar. Pode ser agora. Pode ser nesse exato momento em que você admite: eu ignorei, mas quero voltar a ouvir. E a boa notícia é que Deus não fecha a porta para quem decide escutar. Capítulo 9. A alma como campo de batalha espiritual. A maioria das guerras que enfrentamos não acontece diante de nós, mas dentro de nós. A alma é desde sempre o território mais disputado entre céu e inferno. Não o corpo, não as posses, nem mesmo as circunstâncias externas, mas a alma. O lugar onde se formam convicções, onde se trava o conflito entre verdade e mentira, entre identidade e acusação, entre propósito e distração. E o que muitos ignoram é que boa parte do que sentem como ansiedade, cansaço, apatia ou desânimo são, na verdade, sintomas de uma guerra invisível em curso. A Escritura afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Isso não é metáfora, é diagnóstico. Existe uma batalha ativa acontecendo enquanto você vive sua rotina, enquanto responde mensagens, enquanto toma decisões. Cada escolha tem implicações espirituais. Cada pensamento que você permite habitar sua mente pode se tornar uma fortaleza. Cada mentira que você aceita como verdade mina seu senso de direção. E quando você não entende que está em guerra, você vive como civil em campo minado. O inimigo não precisa tirar tudo de você para vencer. Ele só precisa te convencer de que você não vale nada. Só precisa sufocar sua alma com dúvidas, medos, distrações e falsos prazeres, até que você comece a viver com a sensação de que está tudo bem, quando, na verdade, sua essência está sendo corroída. Uma alma em guerra que não reconhece a batalha será sempre uma alma em desvantagem, porque não saber que está lutando é a primeira derrota. É por isso que tantos acordam exaustos, mesmo sem grandes desafios. É por isso que, mesmo com conquistas, sentem-se vazios. A batalha não está nos eventos externos, mas nos diálogos internos. Aqueles que você tem com você mesmo quando está em silêncio. Aqueles que definem sua visão de Deus, de si e do futuro. O que você diz a si mesmo quando falha?
Como você se trata quando não atinge a expectativa? Esses pensamentos não são neutros, eles estão moldando o ambiente da sua alma. C.S. Lewis dizia que todo cristão deveria viver como alguém que está atrás das linhas inimigas. Isso muda tudo, porque quem entende que está em território hostil não se distrai facilmente. Mantém-se atento, disciplina os pensamentos, filtra as vozes, nutre a alma com a palavra, não porque é religiosidade, mas porque é sobrevivência. Quem não alimenta o espírito se enfraquece. Quem não vigia o coração se perde. Quem não reconhece os padrões da batalha repete as mesmas quedas achando que são falta de força de vontade. A alma, nesse contexto, é campo de guerra e também território sagrado. É onde Deus planta sementes eternas e onde o inimigo tenta sufocá-las com espinhos. É onde nascem os sonhos divinos, mas também as dúvidas mais cruéis. E a forma como você cuida da sua alma define o rumo da sua história. Por isso, Jesus foi tão enfático ao dizer: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o inimigo até pode usar conquistas para disfarçar a derrota mais profunda, a de alguém que abandonou a própria essência. Você está em guerra, e sua alma é o prêmio. Não lute com armas carnais. Lute com consciência, com palavra, com oração, com verdade. Fortaleça seu interior. Reconheça os sinais. Restaure a presença. E lembre-se, Deus já venceu, mas cabe a você se posicionar todos os dias como alguém que se recusa a viver como escravo em um campo que nasceu para dominar. Capítulo 10. Como a alma fala. E por que você parou de ouvir? A alma não grita como o mundo. Ela sussurra. E é por isso que tantos perderam a capacidade de escutá-la. Em meio ao excesso de estímulos, barulhos, notificações, cobranças e distrações, a voz interior vai sendo abafada. Não porque Deus parou de falar, mas porque você se afastou do lugar onde Ele fala. E o lugar é dentro, o interior, o secreto, aquele território silencioso e profundo que poucos têm coragem de habitar por mais de alguns minutos. A alma fala através do desconforto que ninguém entende, daquela tristeza repentina em um dia aparentemente normal, do tédio que surge mesmo no meio das conquistas, da inquietação que te persegue mesmo quando tudo parece estar no lugar. Ela tenta avisar que há algo errado, desalinhado, esquecido. Mas como nos ensinaram a fugir da dor, da dúvida e da pausa, você aprendeu a calar a alma com distração, a fingir que está tudo bem, quando o eco do vazio insiste em lembrar que não está. A verdade é que você não parou de escutar a alma de uma vez só. Foi aos poucos. Um dia ignorou um incômodo. No outro abafou um choro. Depois desacreditou de uma intuição. E sem perceber o que era uma alma viva, sensível, aberta ao espírito, foi se tornando uma alma endurecida, desconectada, automatizada. E agora, quando ela tenta falar, você responde com silêncio. Quando ela grita por mudança, você oferece mais rotina. Quando ela pede espaço, você oferece ocupações. O problema não é apenas espiritual, é também emocional, porque quando você para de ouvir a alma, você perde a referência do que é real. Começa a acreditar que performance é identidade, que sucesso é propósito, que aceitação é amor. E então, por mais que avance, se sinta perdido. Por mais que conquiste, se sinta esvaziado. Porque o seu exterior está vivendo um script, mas o seu interior está clamando por verdade. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor muitas vezes é o último recurso da alma para ser ouvida. Quando ela não é mais escutada nas alegrias, nem nos silêncios, nem nas dúvidas, ela aparece na forma de colapsos. Doença emocional, crises existenciais, quebras inesperadas, tudo para ver se finalmente você para e ouve. Ouvir a alma não é misticismo, é sobrevivência espiritual, é sair do modo automático, é aceitar que nem tudo precisa de resposta imediata, mas quase tudo precisa de escuta. É reaprender a silenciar o mundo para ouvir Deus, porque Ele ainda fala, Ele sempre falou.
mas não compete com o barulho que você escolhe manter ao redor. Ele fala na pausa, na oração verdadeira, no caminhar desacelerado, no espaço entre uma respiração e outra. Talvez você precise desaprender para escutar, desaprender o vício da pressa, desaprender o medo de ficar só, desaprender a mentira de que emoção é fraqueza. Sua alma quer falar. Ela está falando. A questão é, você ainda lembra como se escuta? Se quiser voltar a ouvir, comece fechando os olhos para o que te distrai e abrindo o coração para o que realmente importa. Fique quieto. Fique presente. Fique vulnerável. E então, a voz que parecia ter desaparecido vai se revelar novamente. E você vai perceber que não estava só. Só estava surdo. Capítulo 11. O que acontece quando você responde aos sinais? Responder aos sinais da alma não é um ato de fraqueza, é um gesto de coragem. É assumir que há algo em você que precisa de atenção antes que se transforme em destruição. É admitir que, embora tudo ao redor esteja em movimento, dentro de você existe uma voz clamando por pausa, por verdade, por reconexão. E quando você ousa dar ouvidos a essa voz, algo muda, não necessariamente fora, mas dentro. E o que muda dentro, muda tudo. A primeira coisa que acontece quando você decide ouvir os sinais é o colapso do falso. O que era fachada começa a cair. O que era performance começa a cansar. O que era rotina mecânica começa a incomodar. O que antes parecia vida normal, agora se mostra como prisão emocional. E isso assusta, porque por mais que a alma peça por libertação, ela também se acostuma com a cela. E sair dela exige decisão, ruptura e muitas vezes solidão. Mas é justamente nesse confronto com a verdade que você começa a voltar para si. Começa a lembrar quem era antes de tentar ser tudo para todos. Começa a recuperar memórias, desejos esquecidos, orações antigas. E aos poucos, como alguém despertando de um longo sono, você percebe que ainda há tempo, ainda há propósito, ainda há Deus, mesmo que tudo pareça ruína, porque Ele não estava distante, Ele estava te esperando na escuta. Responder aos sinais da alma é voltar ao lugar da vulnerabilidade, é dizer, eu não estou bem, mas quero ficar. É encarar os medos, os traumas, as inseguranças, sem fugir deles. É permitir que a dor fale, não para te dominar, mas para ser curada. É deixar de ignorar os vazios e começar a preenchê-los com presença real, com silêncio saudável, com oração sincera, sem máscaras, sem fórmulas, só você e Deus. Aos poucos, a alma que estava apagada começa a reacender. Você volta a se emocionar com o que importa. Volta a sentir gratidão sem motivo aparente. Volta a reconhecer a beleza nas pequenas coisas. Volta a se perceber em conexão com o que é eterno. E não é porque as circunstâncias mudaram. É porque você mudou a forma de habitar a sua própria alma. C.S. Lewis escreveu que o coração do homem é insaciável por natureza, até que seja preenchido por Deus. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você responde aos sinais. O que era buraco se torna altar. O que era dor se transforma em escuta. O que era silêncio se converte em direção. Não uma direção lógica, previsível, controlável, mas uma direção segura, porque é espiritual. Responder à alma é dar espaço para Deus. É sair do controle. É confiar que existe um plano maior, mesmo quando não se vê. E quanto mais você responde, mais sinais aparecem. Não porque você está doente, mas porque agora está desperto. Agora você escuta. Agora você sente. Agora você vive. Não mais no piloto automático, mas com intenção, com presença, com fé. E mesmo que o mundo continue o mesmo, você não é mais o mesmo. A partir do momento em que se escuta, você se respeita. Se respeitando, se cura. Se curando, inspira. E inspirando, cumpre o que foi chamado para viver. Capítulo 12. C.S. Lewis e o chamado para dentro. C.S. Lewis nunca foi apenas um escritor de fantasia ou teólogo brilhante. Ele foi um explorador da alma,
Um homem que, ao atravessar suas próprias dores, descobriu verdades que atravessam gerações. Lewis acreditava que o ser humano moderno vivia distraído demais para perceber o que realmente importa. Por isso, em suas obras e reflexões, o tempo todo ele nos convidava a voltar para dentro. Não como fuga, mas como reencontro. Esse chamado para dentro é o oposto da lógica da sociedade. Enquanto o mundo diz, se exponha mais, mostre mais, conquiste mais, Lewis nos convida a silenciar, observar e buscar as profundezas do ser. Para ele, a realidade mais importante não é a externa, mas a interior, porque é nela que habita a consciência, a verdade, a presença de Deus. Lewis dizia que o verdadeiro lar do homem não é neste mundo, mas está dentro dele, ecoando o que vem de um lugar eterno. Ou seja, toda vez que você se sente desconectado, deslocado, perdido, talvez não seja porque algo fora de você está errado, mas porque você perdeu o caminho de volta para dentro, para o centro da alma, para o sagrado que grita em silêncio dentro de você. A alma é como um espelho. Quando está limpa, reflete a luz de Deus com clareza. Mas quando está embaçada pelas expectativas dos outros, pelas dores não curadas, pelas distrações da rotina, ela deixa de refletir quem você realmente é. E Lewis enxergava isso com precisão. Ele entendia que o mal não precisava te destruir de forma explícita. Bastava te manter ocupado o suficiente para que você nunca parasse para se encontrar. Por isso, ele insistia tanto na imaginação, na contemplação, na beleza, na dor, como portas para o interior. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele mostra como o inferno trabalha não tanto com o pecado explícito, mas com a distração constante. Porque um coração distraído nunca encontra o caminho de volta para si, e uma alma que não se encontra não responde aos seus próprios sinais. Responder ao chamado para dentro é um ato de rebeldia espiritual. É dizer, eu não quero viver anestesiado. Eu quero sentir, refletir, entender, transformar. E isso não acontece no palco, mas no bastidor. Não na correria, mas na pausa. Não na performance, mas na solitude. Lewis viveu isso de forma intensa. Ao perder a esposa, ao lidar com suas dúvidas, ao enfrentar a dor do luto, ele não se afastou da alma. Ele mergulhou nela, e ali, em meio às lágrimas e incertezas, encontrou verdades que sustentaram a fé de milhões. Porque quem ousa entrar dentro de si, muitas vezes encontra Deus esperando do outro lado. Esse chamado para dentro é urgente. Não como um convite romântico à introspecção, mas como um grito de sobrevivência espiritual. Porque enquanto você não retornar ao que é essencial, viverá uma vida de superfície, ainda que cheia de atividades. Uma vida que parece cheia, mas que no fundo está vazia. Porque só quem se encontra consigo pode de fato se encontrar com Deus. Você está disposto a atender esse chamado? Está disposto a desligar o barulho por alguns minutos e ouvir o que sua alma vem tentando dizer há anos? Está disposto a parar de fugir e, pela primeira vez em muito tempo, entrar no lugar onde Deus te espera em silêncio? Esse é o convite que Lewis nos deixou. O caminho para fora começa com a jornada para dentro. Capítulo 13. Reaprendendo a escutar o invisível. Escutar o invisível é uma arte esquecida. É como aprender um idioma antigo que todos um dia sabiam falar, mas que hoje foi trocado pelas vozes altas do mundo moderno. Não se trata de ouvir vozes místicas ou perseguir sinais extraordinários, mas de reaprender a perceber aquilo que não grita. A alma, a consciência, o espírito, eles não disputam com o barulho, eles se recolhem. E é por isso que, se você quer escutar o invisível, precisa reaprender a ficar em silêncio. O problema é que desaprendemos a escuta. Estamos cercados de estímulos visuais, mensagens instantâneas, feeds intermináveis, vídeos curtos que capturam nossa atenção por segundos, mas sequestram nossa presença por horas. E nesse ritmo acelerado, a alma vai ficando surda. Não porque Deus tenha parado de falar, mas porque estamos ocupados demais para perceber. O invisível não compete,
Ele espera por um espaço, espera por um coração atento, espera por um instante de pausa real. C.S. Lewis dizia que a música de Deus toca abaixo da superfície do mundo. Ou seja, a frequência de Deus é sutil, quase imperceptível, para quem vive só na superfície da vida. Para ouvi-la, é preciso mergulhar, é preciso descer alguns andares dentro de si. E ali onde o silêncio pesa mais que o som, você começa a ouvir o que o invisível sempre quis te dizer: que você não está só, que sua dor não é inútil, que sua vida tem direção mesmo quando tudo parece aleatório. Mas como reaprender essa escuta? Começa com a desaceleração. Não é possível ouvir a eternidade correndo. Você precisa parar. E parar dói, porque te coloca cara a cara com tudo que você vinha ignorando. Medos, frustrações, perguntas sem resposta, orações que pareciam esquecidas. Tudo isso reaparece quando o ruído some. E é por isso que tantos têm medo do silêncio. Porque o silêncio não é vazio. O silêncio é espelho. Depois da desaceleração, vem a presença. Estar presente não é apenas estar sem distrações. É estar inteiro. É ouvir com o corpo, com a alma, com o espírito. É se sentar com a dor sem tentar controlá-la. É estar com Deus sem exigir respostas. É apenas estar. E é nesse estado de presença profunda que a escuta do invisível se abre. Lewis sabia disso, por isso usava a ficção, a poesia e a filosofia como pontes para o invisível, não para fugir da realidade, mas para revelar aquilo que os olhos não veem. Ele entendia que as maiores verdades não são gritadas, são sussurradas, e por isso precisam de atenção dobrada, de uma mente limpa, de um coração disposto, de um espírito sensível. Reaprender a escutar o invisível é um processo. Não acontece em um retiro de fim de semana ou em uma oração apressada. É um caminho, um retorno, um treino diário de esvaziar-se do desnecessário para encontrar o essencial. E quanto mais você ouve, mais percebe que Deus estava lá o tempo todo. Não ausente, apenas aguardando que você ficasse quieto o suficiente para ouvir. Esse capítulo não é um fim. É um convite, um lembrete de que há mais acontecendo dentro de você do que você imagina. E que talvez a próxima resposta que você tanto busca não esteja no próximo vídeo, no próximo livro, na próxima conversa, mas no próximo silêncio. Capítulo 14. Reconstruindo o altar interior. Não se reconstrói um altar com pressa. O altar interior, esse lugar sagrado dentro de você, onde Deus e a alma se encontram, não é erguido com técnicas, fórmulas ou discursos. Ele é reconstruído com entrega, com tempo e com sinceridade. E para reconstruí-lo, a primeira coisa que precisa acontecer é admitir que ele foi destruído. Não por um terremoto repentino, mas por pequenas negligências diárias, por escolhas que foram afastando você do sagrado até o ponto em que sua fé virou rotina, sua oração virou silêncio e sua presença diante de Deus virou ausência disfarçada. Reconstruir o altar é voltar a chamar Deus pelo nome e não apenas citá-lo em frases automáticas. É fazer da alma um lugar de encontro e não apenas um eco de palavras religiosas. É transformar o interior novamente em habitação e não em depósito de feridas não tratadas. Porque não importa quanto você tenha perdido por fora, se por dentro o altar estiver de pé, tudo pode ser restaurado. Mas por onde começar? Começa onde dói. Começa onde você parou de acreditar. Começa onde a fé foi ferida, onde a oração foi interrompida, onde a esperança se calou. E ali, exatamente ali, é onde Deus coloca as primeiras pedras. Não para te envergonhar, mas para reconstruir. Deus não levanta altares em cima de perfeições fingidas, mas sobre ruínas honestas. Corações quebrados são os tijolos mais sinceros de um altar espiritual. C.S. Lewis compreendia que a reconstrução da alma não acontecia apenas com teologia, mas com verdade emocional. Ele próprio teve que refazer o altar muitas vezes, especialmente após a morte de sua esposa. Em seus escritos mais dolorosos, ele confessa a raiva, a dúvida, o desespero,
mas é nesse chão de sinceridade que o altar começa a ser erguido outra vez. Lewis não reconstrói com força, reconstrói com vulnerabilidade. E esse é o segredo. O altar interior não é feito de certezas, mas de entrega. Não se levanta com respostas prontas, mas com perguntas honestas. É ali, no espaço entre o não entendo e o ainda assim confio, que a chama começa a reacender. Não como fogo consumidor, mas como brasa persistente. Pequena, mas viva. Silenciosa, mas real. Reconstruir o altar é reaprender a habitar a si mesmo. É limpar os entulhos de expectativas dos outros. É tirar a poeira da alma. É relembrar o som da voz de Deus, mesmo que por enquanto ela ainda seja um eco distante. E aos poucos, você percebe que já não está mais sozinho, que dentro do seu interior o sagrado está voltando a ter morada. E com ele, a paz, a direção, o sentido. Não espere ter tudo resolvido para começar a reconstruir. Comece com o que sobrou. Deus sempre foi especialista em fazer muito com pouco. E esse pouco que você tem agora, essa oração sussurrada, essa lágrima solitária, esse desejo tímido de voltar, já é pedra suficiente para levantar um altar que sustentará a sua nova jornada. Você não precisa de espetáculo, precisa de presença, precisa de verdade, precisa de Deus. E Ele já está aí dentro, esperando o momento em que você pare de fugir e comece a reconstruir. Capítulo 15. Conclusão épica e chamada à transformação. Chegamos ao fim de uma jornada que, na verdade, é apenas o começo, porque tudo o que foi dito aqui não é para ser apenas escutado, é para ser vivido. O que você ouviu não são teorias, são lembretes, sinais, chamados, o eco suave de um Deus que ainda fala, mesmo quando o mundo ensurdece. Talvez enquanto você ouvia, alguma parte adormecida em você começou a despertar. Talvez você tenha percebido que a alma não está em silêncio, apenas havia sido sufocada por barulhos demais. Talvez tenha entendido que esse cansaço profundo, esse vazio inexplicável, essa irritação constante, essa desconexão sutil, não são falhas, são gritos, gritos de uma alma que não quer morrer, mas que já não sabe como viver. Agora você sabe, agora você viu, agora não dá mais para desver. Você não pode mais continuar ignorando os sinais, porque cada um deles é como um alarme espiritual. Um alerta de que você não está onde deveria estar, de que Deus quer falar, mas você precisa reaprender a ouvir, de que a sua alma, sua verdadeira essência, está pedindo ajuda. E que ignorar isso é escolher sobreviver, quando você foi criado para viver plenamente. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. A dor é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo. Agora entenda, talvez o que você chama de dor seja o começo da sua ressurreição interior. Talvez o que parece perda seja a preparação para uma revelação. E talvez, só talvez, tudo isso que você viveu até aqui tenha sido o caminho perfeito para o reencontro mais importante da sua vida, com a sua alma, com o seu propósito, com Deus. Esse roteiro, essa mensagem, esse momento, nada disso é acaso. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que quer mudar, que está cansado de sobreviver, que está prestes a dizer: chega, eu quero viver com sentido, eu quero ouvir Deus de novo, eu quero reconstruir o que deixei ruir. E essa decisão não precisa ser grandiosa, precisa ser verdadeira. Comece com um silêncio, com uma oração curta, com uma respiração consciente, com a coragem de desligar o que te distrai e se voltar para o que realmente importa. Você já sabe o caminho. A alma já sinalizou. Agora é você quem precisa responder. Se essa jornada falou com você, compartilhe. Envie para alguém que também está se afogando em silêncio. E nos comentários, diga qual foi o sinal que mais tocou sua alma. Porque quando você fala, você começa a curar. E quando outros leem, talvez percebam que também não estão sozinhos. A transformação começa dentro, e hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida.